O rádio é aquela caixa mágica que transmite pra gente muito mais que voz. Além de música, futebol e informações, transmite emoção. E é uma companhia que está permanentemente junto das pessoas. Esta é a ZYB93, Rádio Difusora de Caruaru, operando em 1080 kHz, por sua estação de ondas médias. Uma emissora da organização F. Pessoa de Queiroz. Caruaru, Pernambuco, Brasil. A pioneira da radiodifusão na capital nordestina do folclore. A Rádio Difusora, ela chegou aqui em Caruaru em 1951 e, no meu entendimento, é um dos marcos do desenvolvimento da cidade. Até pelo fato de que ela chegou com uma estrutura gigantesca, né, um prédio de arquitetura belíssima, ainda hoje preservado, né, para o nosso bem, e o fato de que ela não chega isoladamente como emissora de rádio. A Rádio Difusora, ela chega em Caruaru participando de um grupo empresarial que, na época, era a primeira rede de rádio do interior do Nordeste. E Caruaru foi beneficiado com a Rádio Difusora, e tinha que ser porque sempre foi a maior cidade do interior. E a Rádio Difusora de Caruaru, ela foi construída dentro dos matos. É tanto que na construção da Rádio Difusora, que ficou de frente para o campo central, cujo campo em frente da Rádio Difusora era os fundos do campo. Da difusora para lá não tinha nada, só tinha mato. Então Caruaru começou a crescer ali, nem era calçada ainda, foi só planado ali, feito uma estrada, e houve a inauguração no dia 6 de setembro de 1951. Naquele tempo era uma emissora só, e um quadro de locutores muito bom, Paulo Cordeiro, Abélio Cabral, e outros que eu não me recordo do momento. Everaldo Gomes da Porciúncula para o Rio Grande do Norte, e daí por diante. Aramis Trindade, que era um grande amigo meu, foi do Diário de Pernambuco, do Diário da Noite, e disse: bom, você vai para Caruaru, cobrir o Central, ficar lá tomando conta do Central. Como jornalista, como escritor, mas como rádio não. Eu vim então para Caruaru, fixei residência aqui e fui trabalhar na rádio do Diário de Pernambuco, mandando matérias. Futebol central, futebol matuto e tal. E de repente eu recebo um convite da Rádio Difusora de Caruaru. Eu me lembro perfeitamente que no dia da mentira, de 1º de abril de 62, eu saía da Rádio Cultura e entrava na Rádio Difusora. Eu conheci um engenheiro chamado Dr. Hélio Ferreira. E Dr. Hélio Ferreira, muito meu amigo, gostava de rádio também. Aí eu pegava um jornal, comprava um jornal e ficava lendo, Rio, não sei o quê, como fosse um noticiarista. E ele gostou daquele jeito que eu fazia, como se fosse profissional do rádio. E ele disse: Batista, tu quer trabalhar em rádio? Aí eu digo: eu sou doido por isso. Aí ele disse: vou tentar colocar tu lá. Eu quero, era a coisa que eu mais desejo. Aí ele falou com o pessoal da Rádio Difusora na época, e eu fiquei trabalhando na rádio, mas só que era um trabalho para aprender, né? Eu botava a hora, geralmente, de fechar a rádio, esse negócio todo, é um horário morto, como a gente no rádio conhece. Comecei a trabalhar em rádio em 77, final de 76, e em 81 fui convidado a ir para a Rádio Difusora por o então gerente Leazino Teraminense. E fui convidado para ir participar do elenco da Rádio Difusora, e a partir daí, junho de 81. Quer dizer, estou há 34, 35 anos na emissora. Então, a partir daí, eu desenvolvi outros setores e estou no que estou hoje, responsável pela programação da Rádio Jornal, hoje Rádio Jornal, e repórter esportivo do sistema. Eu sempre fui metido nessa história de jornalismo. Quando eu era adolescente, a gente editava um jornal amador lá em Altinho, um jornal juvenil, e vez por outra, quando era época de aniversário do
do jornal, a gente vinha aqui para Caruaru, eu e os amigos, para pegar exatamente depoimentos de alguém, das pessoas, dos radialistas. Me lembro feito hoje, eu ainda adolescente, pegando depoimento de Edeilson Lins, na Rádio Difusora, quando ele apresentava o programa da manhã, depois com Batistão, com Liesida Interaminense, por aí. Então, existia já esse laço de amizade com essas figuras. E com o passar do tempo, eu recebi um convite para ser correspondente da Rádio Difusora na época de eleição. Eles assumiram o desafio de fazer um rádio que era bem diferente da forma que é hoje. Hoje, por exemplo, você põe um playlist no pendrive, e aí você tem 5.000 músicas. Esses homens, eles administravam um acervo de discos, né? O disco LP, o disco compacto, né? E aí eu fico imaginando o desafio que era quando, por exemplo, a programação 100% ao vivo, apenas os comerciais que eram gravados, e aí quando o discotecário ia colocar uma faixa musical atendendo o pedido de um ouvinte, e de repente a agulha estava danificada, o disco estava arranhado. Então, o desafio que era, né, para o técnico lá, em sintonia com o operador, no caso, com o profissional do microfone, para corrigir isso e de uma forma que o ouvinte praticamente nem percebesse. Só que a transmissão saía local, não tinha problema nenhum. O som era uma tranquilidade, como ainda hoje é. Mas acontece que o grande problema nosso era o retorno. A gente ia para Recife. Vamos dizer, Esporte Santa Cruz, Recife. A gente saiu daqui de manhã, caravana, cumprimentava a família, abraçava a mulher e tal, e ia embora para Recife. Chegava em Recife, aí não estava ouvindo Caruaru. A gente vai indo para dizer, alô Caruaru, alô Caruaru. Vou contar até 3 e vamos começar. Vai contar até 3. Alô Caruaru, agora. 1, 2, 3. Meus amigos, a Rádio Difusora passa a transmitir da Ilha do Retiro. Isso, se a gente sabesse que estava chegando o som aqui, bom ou ruim, a gente não sabia. Na cabine não, chegava, montava o material, ficava o narrador, o comentarista. Mas o repórter teria que ter uma maletinha de transmissão, com o microfone acoplado nessa maleta. E aí o operador, que também eu fui operador de externa, que fazia essa ligação de material. Então, dependendo de onde a gente estivesse para fazer essa transmissão, uma transmissão esportiva, como você me perguntou, vamos dizer que eu estivesse fazendo aqui no Campo Central. Então, precisava uma peça de 100 metros de fio. Mas quando isso era no Recife, ou fora do estado, ou em outra cidade, que nós tínhamos que pedir, né, o retorno a TX e RX, então essa peça de fio era dupla. Porque em uma a gente ouvia, na outra linha a gente transmitia. Na maletinha ou num rádio acoplado, por um lado você transmitia, por um lado você repetia. Isso quando veio essa novidade de essas linhas. Porque antes se fazia apenas por uma linha telefônica e muitas vezes a gente chegava numa determinada cidade, vamos dizer que a gente fosse fazer um jogo naquela época em Serra Talhada. E só disponibilizava uma linha telefônica, ou uma linha só. Então você muitas vezes estava narrando, fazendo o jogo, sem saber se estava no ar. Quando a gente chegava aqui na entrada de Caruaru, na Praia do Rosário, a gente encontrava um amigo, falava, chegou a transmissão boa aí, a gente fazia uma festa. A transmissão chegou boa, né? Era uma festa, porque a gente não sabia se estava ouvindo ou não. Então eu tinha vontade de contar isso. Não era apenas a questão de uma emissora de rádio, mas, primeiro, era uma emissora de rádio que interligava-se em cadeia com as demais emissoras. Segundo, era uma empresa que tinha aquilo que existia de mais moderno, né, pela condição econômica do seu proprietário, ele com uma visão empresarial extraordinária, ele contratava os melhores profissionais pelos melhores cachês e trabalhando com os melhores equipamentos. Então, nomes como, por exemplo, uma lenda musical em Caruaru, né, que é o nosso querido Azulão, ele começou, o primeiro contato que ele teve com o microfone de rádio para soltar o vozeirão foi exatamente no auditório da Rádio Difusora. Neugo de codorna, catuaba, utibona, não tem jeito não, não tem jeito não. Amigo velho, pra você ter jeito não, não, não.
Esse negócio de dizer que droga nova, muita gente diz que é prova, mas a preta demitiu. O doutor disse que o problema é psicológico, não é nada fisiológico, ele até me garantiu. Não se iluda, amigo velho, vai nessa não, essa droga nova nunca passa de ilusão. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo velho, remédio é capinô. Aí o pessoal aplaudiu, aí Camarão fez o sinal para Lieside. Nenhuma empresa foi tão importante para a cidade como a rádio, porque é uma empresa de divulgação da própria cidade. E motiva o quê? O progresso. Ela estimula, ela faz o povo acreditar que a cidade é viável. A Rádio Difusora tem muita história para contar, mas muita história mesmo. E histórias que realmente ficaram gravadas no coração da gente. Porque todo mundo tem sua história. Se você vê um embolé totalmente embriagado, em uma rua, caído na sarjeta, dizendo besteira, ele tem a história dele. Todo mundo tem uma história para contar. E a Rádio Difusora, além de ter uma história, tem uma história muito grande. Foi uma rádio que me deu todo o apoio, todo o amor, foi a Rádio Difusora. Quando eu chegava, aí dizia, chegou a moça de Catene chegou. Aí pronto, eu era bem tratada, bem recebida, era lanche, tudo para mim, não faltava nada. Significava muita coisa mesmo. Era tão significante que as cidades do interior tinham Rádio Difusora, como Limoeiro, Garanhuns, todas elas eu visitei. Só não fui para Pesqueira, mas Limoeiro e Garanhuns eu fazia também, eu ia para lá, era bem recebida em Garanhuns, pelos locutores também. E aqui a Difusora, seu Luiz Torre era o gerente, me tratava muito bem quando eu chegava. A Rádio Difusora, ela tem esse papel fundamental. Eu acho que a radiodifusão de Caruaru não seria a mesma coisa se não existisse a Rádio Difusora. Foi quem projetou muita gente boa aí para o mercado de trabalho, foi quem lançou muitos nomes, grandes nomes que hoje militam no rádio na capital, em Alagoas, na Paraíba, em Sergipe, em vários outros lugares por aí afora, grandes profissionais que saíram daqui. O Postal Sonoro era um programa de oferecimento, o primeiro programa de oferecimento de disco do rádio interior, chamado Postal Sonoro. Esse programa era muito escutado, era porteira fechada, como se dizia hoje. E o Postal Sonoro chamava atenção na época. Você aniversariava alguém da sua família, você ia lá na rádio, pagava, entendeu? Para colocar uma música para fulano de tal. E eu fiz esse programa. Quer dizer, eu não fiz sozinho. Eu fiz durante um período. Teve Zélia Maria, que foi uma das pessoas que mais se destacou apresentando o Postal Sonoro. Era muito bonito o Postal Sonoro. Os aniversários, o Postal botando música para o povo, né? Mas a voz era demais, muito bonita demais. Zélia Maria tinha uma voz muito bonita, a Rosaura Camargo também. Aí parece que juntaram tudinho as vozes para trabalhar na Rádio Difusora. Muito bonito. Quando terminava o programa Postal Sonoro, que foi um dos programas de mais audiência no rádio nordestino, isso aqui é a verdade, tanto é que foi compilado por outras emissoras do Nordeste. Então entrava um programa musical de 10 minutos e o locutor que ia ser o plantão anunciava o jogo. Vamos falar do Central Park, naquele tempo era Central Park, com o narrador Arnaldo Carvalho, que era o locutor esportivo oficial da época. Tinha equipe esportiva que na época era uma audiência imensa, que era a Rede Esportiva do Interior, que o Batistão participava, Edelso Lins participava, Clóvis Gonçalves era comentarista. E nós tínhamos programa de auditório, eu tinha 2. Expresso da Alegria, que não foi criado por mim, foi criado por Valdiael Silva, e tinha Vesperal das Quintas,
que a direção da rádio não acreditava que durante a semana, um dia de semana, dia de trabalho, 4 horas da tarde, às 6, um programa pudesse ter público. Era lotado de estudante. A difusora tornou-se pioneira na vida desse pessoal. Ângela Maria era o maior nome na época. Veio aqui. Né? Roberto Carlos veio 3 vezes aqui. Inclusive o apresentador do show de Roberto Carlos era Giovanni, que era locutor da gente, Giovanni Roseno. E que apresentava ele. Como o auditório era pequeno, é 490, muita gente disse são 500 cadeiras, não, 499. Então a gente ia para o Comércio Futebol Clube, lá no ginásio, e apresentava em nome da difusora de Caruaru. E o Aquarela Nordestina, que foi uma tradição na minha vida no rádio, tinha 15 minutos somente, da audição para do Agreste, eu me lembro. Aí o gerente da rádio, que era Ricardo Oliveira, me chamou e disse: Ivan, eu queria que você fosse fazer programa de forró, que ali em cima vai deixar a gente abandonar. Eu nunca fiz, como é que eu vou fazer? Eu não sei. Você faz o seguinte, ele disse a mim, o gerente, você escuta de madrugada rádios de São Paulo, que tem aqueles programas sertanejos e tal, você fica ouvindo e aprende. Aí eu disse: Ricardo, eu acho melhor que eles liguem para cá para ouvir a gente. Que eles vão ter que aprender aqui, não vou ter que aprender com ele. Aí me deram a Aquarela Nordestina com 15 minutos, passou para meia hora, passou para 1 hora, passou para 1h30, e o programa cresceu. Era um eco, não só em Caruaru, mas em toda a região. Porque antigamente, o problema era o seguinte: antigamente, o que a gente dizia aqui em Caruaru, na Rádio Difusora, o Nordeste em peso sabia. A Rádio Difusora de Caruaru sempre foi a referência para a região inteira, para o Nordeste inteiro, né? E era uma emissora top de linha. Durante muito tempo liderou a audiência aqui em Caruaru, né? E teve um tempo que a rádio deu uma embicada, realmente foi isso que aconteceu. Começou a perder os bons profissionais que tinham, né? Não fez uma reposição à altura e passou a retransmitir o sinal mais do Recife do que uma programação local. Então a rádio deixou de ser aquele eco. Então a rádio deu realmente uma embicada grande naquela época, até chegar ao extremo realmente de dizerem que iriam derrubar o prédio. E foi com muita tristeza que a gente recebeu não somente essa notícia de derrubar o prédio, como também a maneira como trataram, com todo o acervo, inclusive, da própria emissora. Que houve um determinado momento que, à calada da noite, foi desmontado os equipamentos, aqueles equipamentos históricos, valiosíssimos, todo o acervo discotecário foi quebrado, os discos foram jogados no lixo, né? E a ideia seguinte era derrubar, demolir mesmo, né, toda a infraestrutura, inclusive aquele belíssimo auditório, as cadeiras, enfim. E o nosso querido amigo Valmiré de Meron, na época nós compartilhávamos o trabalho na Fundação de Cultura, e Valmiré de Meron foi informado disso e acionou a Fundarp, né, a Instituto de Patrimônio do Estado de Pernambuco, lá em Recife. Uma comitiva veio no outro dia seguinte, logo de manhãzinha, e já estava tudo pronto para que fosse feita a demolição. Houve um abraço simbólico da sociedade de Caruaru no entorno, né, em toda a quadra, para que não demolissem aquele patrimônio. E com o esforço de mais outras pessoas, né, de personalidades de Caruaru, de pessoas anônimas também. Quando eu vi a notícia que iam derrubar o prédio da Rádio Difusora, eu senti um negócio muito ruim, chorei muito. Eu disse, mas não é possível. Aí teve um dia que eu fui ficar de frente da rádio, olhando para a rádio. Saí de casa e fui olhar. Eu disse, mas não é possível, elas vão derrubar as caixas por cima de mim, os tijolos. Graças a essa atuação nossa, do grupo que participou da reunião, e a posição tomada pelo então prefeito João Lira Neto, o prédio lá está. Hoje integrou-se o prédio da antiga difusora ao belíssimo, né, shopping que tem lá. Então nós conseguimos harmonizar história e memória ao desenvolvimento do shopping. O progresso não precisa necessariamente destruir a história. Na Rádio Difusora nós temos esse simbolismo. Progresso e história estão harmonizados e preservados para o bem de todos nós. Caruaru, do meu bom Jesus do monte, pra quem vive tão distante, por força do destino. Ai, Caruaru, do meu tempo de menino. Ai, Caruaru.
festanças da matriz, das noitadas de retreta e dos velhos chá